Bem, então estamos aqui novamente gravando um vídeo para vocês hoje diretamente das minhas férias em Jaú, São Paulo. Por isso o cenário é diferente, né, que a gente fala para vocês, falando dos concursos dos Correios. Novamente a gente tem comentários aqui sobre a questão da privatização, sobre a questão da estabilidade no concurso dos Correios, tá? Eu gostaria de dizer para vocês, eu gostaria de trabalhar com essa questão primeiramente, eu vou ler um comentário sobre a questão da estabilidade, tá? Novamente, Correios é um concurso CLT, não tem estabilidade, ou seja, o concurso público, né, quando você é estatutário, ou seja, um servidor do governo do executivo, né, de autarquias, como o INSS é um exemplo desse estilo de autarquia, ou você é funcionário de uma Câmara de Deputados, né, ou do executivo, de uma prefeitura, de um governador, né, trabalhar para o Estado num setor do executivo, né, de um órgão do executivo que não é uma empresa pública e nem uma sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil também é uma sociedade de economia mista. Quando você é um servidor estatutário, você tem a estabilidade após 3 anos. Então você faz um estágio probatório, após 3 anos você tem a estabilidade do serviço público para que você continue exercendo seu serviço. Ninguém pode te mandar embora, a não ser com um processo administrativo, aonde que seja ali assegurado a legítima defesa no processo administrativo, ou seja, é um procedimento bem diferente de quem é seletista. Tá, o cargo CLT, primeiro você passa pelos 90 dias de experiência, após os 90 dias você é contratado pelo banco, pelo Correios, para viver sobre o regime da CLT. Tanto é isso que você recebe fundo de garantia. Tá? É uma das questões que eu, como servidor, não recebo, o fundo de garantia. Para mim, por exemplo, isso aí faz falta, por exemplo, para quem quer financiar uma casa. Você tem um valor a mais que você pode usar para financiar uma casa. Eu não tenho. Por quê? Porque eu tenho estabilidade, então eu não posso ser facilmente demitido. Mas, claro, muita gente me diz, nossa, cara, ninguém é mandado embora dos Correios. Como é assim? Não tem estabilidade? Não tem. Juridicamente você não tem estabilidade. Agora, eu também concordo que você trabalhar numa sociedade de economia mista como Banco do Brasil ou Correios, uma empresa pública, você tem uma garantia muito grande porque dificilmente você é mandado embora. Você não tem no papel juridicamente a estabilidade de um servidor, mas você tem assim uma grande dificuldade de ser mandado embora também. Ninguém manda embora ninguém dos Correios nem do Banco do Brasil por qualquer coisa. Mas só que eu vou dar um exemplo do que por que a estabilidade serve. Vamos ver aqui, olha só, Rio Grande do Sul, em 1994 a 98, com o real, com não ter mais juros sobre juros, isso aí levou à falência a um monte de bancos, tá? E os governos injetaram dinheiro para não falir. Praticamente todos os bancos tiveram um prejuízo enorme, quando tiveram que reviver, né, cobrando taxas, manutenção de conta, porque só ganhar o spread de um dia para o outro, os juros não dava mais certo, porque não tinha mais juros, né, com o plano real. Inflação, né, com o plano real. E aí, o que acontece? No Rio Grande do Sul tinha 2 bancos, a Caixa Estadual, que não é a Caixa Federal, é a Caixa Estadual, e o Banrisul. Os 2 bancos, um era a Sociedade de Economia Mista e o outro era uma autarquia, acho, se não me engano, que era estatutário, todos os servidores com estabilidade. Aí o que o governo faz? Ele não conseguiria manter 2 bancos, né, do governo. Então ele acaba encerrando as atividades da Caixa Estadual porque eram todos estatutários, porque daí esses servidores todos foram realocados para trabalhar em outro órgão, outros foram para o IP Saúde, outros foram para o Executivo, outros foram para o Cefaz, então foram para diversos órgãos que precisavam de cargos administrativos, saíram então da Caixa, não perderam seus empregos porque tinha estabilidade, ou seja, mesmo o banco fechando, com a estabilidade eles vão continuar como servidores do governo estadual, o que não acontece com o Banrisul. Por isso que o governo decidiu fechar a Caixa, porque se ele fecha o Banrisul, iam ser todos aqueles funcionários do banco que eram seletistas e estariam na rua, sem seus empregos, sem seus serviços. Então isso aí pegaria muito mal para o governo na época e eles preferiram então fazer sabiamente essa situação de colocar quem tinha estabilidade, encerrar essas atividades do banco que tinha estabilidade. Então esse é um caso que eu digo, porque se acontecer qualquer coisa que não tenha como sustentar os Correios, por exemplo, que tiver que fechar alguma coisa, você não tem apenas os direitos de um trabalhador CLT, então você não vai ser realocado no órgão do governo, você perde o seu emprego ali, né, o seu emprego público, porque é CLT. Então, por isso não tem estabilidade. E não é necessário fazer um processo administrativo, fazer algo assim, avaliações para verificar que você não é um bom servidor para poder abrir um processo para te demitir do serviço público, que é o caso estatutário. Nos Correios, não. Você pode simplesmente decidir e demitir, justificar
O STF tem entendido que tem que ser motivada. Então, por isso também não é tão fácil. Tem que motivar por que você está mandando alguém embora num serviço como esse. Então, agora trazendo para a realidade, gente, eu também nunca vi, né? Nunca vi, não, eu já vi, tá? No Banco do Brasil, já vi 2 pessoas sendo mandadas embora, e no Banrisul, 2 pessoas sendo mandadas embora. 4 pessoas aí no universo de 20 anos que eu conheço pessoas de dentro do Banrisul e do Banco do Brasil. E nos Correios também, acho que já vi uma pessoa só ser mandada embora. E novamente, assim, cara, é aquela cagada que tu diz, não tem como não mandar embora. São coisas, problemas grandes. Então, assim, nunca vi alguém ser mandado embora por qualquer coisa, né? Por, não, vou mandar embora, perseguição. Eu, pelo menos, nunca vi alguém ser perseguido nos Correios para ser mandado embora. Eu já vi perseguição política, já vi isso de uma pessoa não conseguir, né, ir para uma cidade ou tentar um cargo, não conseguir um cargo de gerente ou coisa assim, porque politicamente ela não conseguia, ou ela ter que trabalhar numa cidade e não conseguir remoção para outra, já vi acontecer isso, né? Foi um caso específico que eu vi, que até foi bem difícil, a pessoa acabou desistindo de uma cidade, voltando para outra, porque estava difícil, mas no máximo é isso que eu vejo, entendeu? Uma realocação, uma dificuldade de você ir para uma agência para outra, conseguir promoção, né? Ser gerente, ser supervisor, alguma coisa assim nos Correios, mas mandar embora, né, em relação, nunca vi. Só vi um caso e por uma falta muito grave mesmo, que olha, serviço até como servidor público seria aberto processo administrativo, tanto né, nessas 5 situações que eu conheci pessoas, né, não eram pessoas amigas minhas, mas conhecidos que eu vi que passaram por um processo de demissão em Banco do Brasil, Banrisul e Correios. Acho que foi uma pessoa só. Então, assim, não é por qualquer coisa, tem que ser alguma coisa grave para você ser demitido dos Correios. Então, por isso, relativamente tem uma certa estabilidade. Então, o grande problema que eu digo para vocês do estatutário é que se mudar, não tem o que fazer, né? Hoje, todos têm estabilidade, é direito adquirido. Então, quem é servidor público não pode ser demitido sem um processo administrativo, ou seja, tem que fazer uma grande cagada. Uma coisa que a lei não garante para quem é de empresa, sociedade de economia mista e Correios, porque pode haver alguma coisa, falir a empresa, desistir disso aqui, sei lá, fechar o Banco do Brasil, que é uma coisa impossível de acontecer, né? Mas vai que fecha o Banco do Brasil, e aí as pessoas não têm essa habilidade. Então, como você vê, juridicamente não tem estabilidade, mas friamente olhando, é um cargo muito seguro para você trabalhar. Eu novamente falo que o grande risco dos Correios é a privatização. Eu acho que a privatização é a única coisa que me faria ter um medo de trabalhar nos Correios. Não por ser mandado embora, se não privatizar, eu acho que maioria, né, 99,9% das pessoas que estão no Correio ali estão há anos, né? Até o quadro é bem antigo, na minha cidade é bem antigo, acho que tem uma pessoa nova, os outros 3, 4 estão para se aposentar. Então a gente vê que é um lugar que você vai trabalhar feliz, talvez, ou não, depende do que você gosta, entende de salário, e você vai conseguir chegar até o final da sua vida trabalhando nos Correios. Então, é uma estabilidade que não há juridicamente, mas a gente entende que tem, né? Tem uma certa estabilidade nos Correios, sim, e o único medo é a privatização, ao meu ver, tá certo? Deixa a sua opinião sobre o que você pensa. Você conhece alguém que foi mandado embora dos Correios? Como eu disse, eu acho que eu só vi um caso na minha vida, né? Em toda a minha vida que eu conheço alguém, conheço pessoas de Correio, né? Ou amigos, ou conhecidos de conhecidos. Então, gente, é quase impossível. É a mesma coisa Banco do Brasil, Banrisul, Banco do Nordeste, banco seja lá o que for, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje sobre essa estabilidade. Posso ser mandado embora dos Correios? Posso ser mandado embora do Banco do Brasil, cara? Como eu sou CLT, até posso. Mas vai acontecer isso? Não. Para mim só acontece com a privatização aí, vindo uma empresa privada, decidindo cortar gastos, mandar embora a gente, ficar com a metade do pessoal. Só assim mesmo que vai existir essa possibilidade. Tá certo, gente? Um grande abraço e se inscreva no canal, não perca nenhum vídeo aqui do Mr. M dos concursos. Deus no controle sempre.